Começou. Então, uma boa noite para vocês, um bom semestre. Eu acho que eu não cheguei a dar aula para vocês, né? Eu não lembro. A gente já teve aula com a professora, assim, mas foi É. quando a gente estava presencial. Ah, então já faz um tempinho, né? Sim. Isso. Uhum. Então, vamos lá. Vamos começar. Opa. Então, Edi, Marise, Barney. Bom, meu nome é Edi Marise Barney, né? Vou me apresentar, porque de repente alguém ainda não teve aula comigo, né? Já ficou tanto tempo. E eu sou pedagoga, psicóloga, e daí o currículo Lattes agora está cancelado, porque o MEC está fazendo uma atualização, né? Mas, assim, tenho mestrado em educação, tudo. E eu vou trabalhar com vocês os fundamentos das ciências biológicas. Então, hoje eu vou falar um pouco do plano de aula, como que nós vamos trabalhar. Daí, os trabalhos e as notas eu vou falar na próxima aula. E eu vou tentar fazer alguma visita técnica, se for possível, aí na medida que as coisas forem abrindo, né? E também tem um laboratório lá na Uniandrade de Ciências Biológicas, tem os estudantes lá que podem fazer alguma prática, ou eles fazem online né, e a gente participa online. Daí nós vamos combinar, né? Sem. Ah, professora, eu não quero ir, né? Vocês sabem que ninguém vai obrigar ninguém a isso. Outra coisa, aos sábados vocês têm disponibilidade, sábado de manhã, ou vocês trabalham? Eu trabalho, mas eu começo a trabalhar às 3 da tarde. Ah, então, porque tem alguns lugares, deixa eu só achar o negócio para limpar o meu óculos, que está embaçado. Ui, que horrível. Eu fui tomar chá quente e embaçou o óculos. A idade fica difícil, né, meninas? A idade começa a complicar, vocês sabiam? Por isso que ninguém mais quer os professores velhos. Querem mandar tudo embora, os velhos. Então, tem alguns lugares que dá para ir sábado de manhã. Tem o Jardim Botânico lá, que tem um trabalho bem bacana, que dá para marcar com a Secretaria do Meio Ambiente. Tem o Museu da Vida, mas daí tem que ser durante o dia. Daí, claro, a gente faz uma aula, quem pode ir vai, quem não pode, paciência, tá bom? Bom, vocês querem se apresentar, falar, comentar, contar alguma coisa, fiquem à vontade. Stephanie, Luanda e Gabriele, Luanda, Gabriele e Silmara, querem comentar alguma coisa? Não? Posso me apresentar, prof, então? Pode, fique à vontade. Vou abrir aqui a minha câmera para vocês poderem. Tá, podem abrir tudo, fiquem à vontade. Meu nome é Lawanda Gabriele, já estou no 6º período de pedagogia, inicio hoje, né, o 6º período. Que bom, né? E eu já tive aula com a prof de literatura infanto-juvenil. Ah, agora eu estou lembrando da tua carinha. Vocês fizeram uma peça de teatro, não fizeram? Isso, fizemos. Outro dia eu estava olhando as fotos, matando a saudade, né, da época presencial. Da saudade, era tão bom presencial, mas se Deus quiser, já voltamos presencial daqui a um tempo. Na PAI nós já vamos começar com grupos pequenos, né? Por isso que às vezes eu posso me atrasar, tá? Porque à tarde eu estou trabalhando lá no seminário. E daí eu tenho que vir para casa para atender vocês. Então, se às vezes eu me atrasar um pouquinho, alguma coisa, mas eu aviso. Ok, e a Silmara, fale, Silmara. Então, professora,
Eu era da turma da Lawanda, então eu já Ah, estudei com a professora na época do teatro. Eu sou a Silmara, eu tô no 5º período de pedagogia, comecei hoje também, graças a Deus. E eu tô ai, ansiosa por esse semestre, fiquei feliz quando eu vi que a professora ia dar aula pra gente. que bom, eu fico feliz também. Fazia tempo, porque eu fiquei mais com a turma de letras da manhã, e fiquei com mais, eu tinha aula em outros cursos também. Daí agora Uhum, não, agora eu fiquei mais nas licenciatura e psicologia. Daí fiquei mais nessa área. É que eu que dava bom. aula em outros cursos, né, na área de administração e tudo, né? Daí eu Uhum, tinha poucos horários assim. mas Mas que eu bom, fico fiquei feliz. feliz. Eu também fico feliz de estar com vocês. E a Stephen? Ah, Stephen, tá tudo bem aí? Oi, prof. Daí? Mas você está no quinto período? Você Então, não. eu tranquei o curso, tive que trancar, e aí agora eu tô voltando pro sexto, né? Agora vamos ver se termina. É porque a tua turma está se formando. Você não é da turma do E Rafael? isso mesmo, eu era, aham. Aí acabei trancando por causa da pandemia e dinheiro também, tudo Ah, mais. sim, né? Quem não está, né, nessa, né, Pois Stephen? é. E aí consegui agora voltar. Que bom. Então, seja bem-vinda. Qualquer coisa eu estou à Obrigada. disposição. Tá Qualquer coisa que vocês tenham aí. É uma disciplina bem boa de trabalhar, né? É uma disciplina diferente. Eu trabalhei muito tempo na prefeitura com as oficinas, né, na área do meio ambiente, na área de ciências naturais, no ensino fundamental. Então, é isso. Bom, cadê o povo? Mas esse povo não quer vir para a aula, é? Ou a primeira semana eles acham, ai, não vai dar nada, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco do plano de ensino, tá? E eu coloquei lá no AVA, eu coloquei os slides, eu coloquei dois vídeos curtinhos, um falando sobre a ciência e o senso comum, e outra eu coloquei sobre a atividades práticas da educação infantil. Eu sempre vou colocar vídeos curtos, assim, né, de 5, 10 minutos no máximo, para que vocês tenham acesso a mais conteúdos, tá? Eu não coloquei nenhum artigo essa aula. E daí tem uma pergunta lá para responder. A pergunta eu coloquei até dia 22. O que eu sugiro? Para que vocês não tenham problemas, depois aí começa, eu vou falar com o Denis, aquela confusão. Termina a aula aqui, porque a aula termina aqui 8h30, né? Às vezes eu fico um pouquinho mais, tá? Vocês já vão lá e já respondam, né? Porque não vale nota, né? Não vale nota, vale a presença. O que eu faço? Eu sempre faço ao final de cada bimestre, mas isso eu vou falar na próxima aula. Eu faço um feedback, daí vale um ponto. Então, cada estudante vai comentar, falar, se assistiu todas as aulas, as lives, se fez todas as atividades, se leu o material antes, o que fez. Essas empresas de telefonia ficam ligando o dia inteiro para a gente. Aí, né, ver se se vocês merecem um ponto. Daí, um ponto sempre é vocês que fazem lá a autoavaliação. Mas isso eu vou falar na próxima aula, sobre as notas, tudo, como que nós vamos dividir. Né? E daí teremos nós teremos alguma aula presencial, mas isso eu vou combinar com vocês, tudo certinho. Nós temos, agosto, setembro, outubro, novembro. A gente vai esperar mais um pouco aí, né? Felizmente, as notícias são boas.
em relação à baixa do Covid, né? Então, mas vamos aguardando aí tudo direitinho. E daí, Gabriele, tudo bem? Como é que você está? Gabriele? Firme? Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre a aula, os conteúdos, como que nós vamos trabalhar. Deixa eu só abrir o plano de ensino. Eu não postei ainda. Eu não postei o plano de ensino porque eu vou fazer algumas mudanças. Eu estou bem, Gabriele, estou firme. Não peguei essas doenças aí, ainda bem, né? Aguentei firme. Me cuidei bastante, né? Aliás, eu me cuido ainda, né? Tá bom, Gabriele. Eu já avisei vocês que eu também estou trabalhando presencialmente à tarde. Então, às vezes, eu posso me atrasar. Vai ter turmas que eu vou ter que começar a dar aula às 8 horas, que eu vou chegar mais tarde em casa. Hoje eu ainda não peguei muito trânsito, então deu para eu chegar bem, né? Mas cheguei, era 19h10. Deu tempo de eu pegar um chazinho aqui, né? Deu tempo de eu pegar um chazinho, uma água e ligar o computador. Eu também, durante a semana, professora, eu trabalho até às 6h20, às vezes até às 7h, mas até 7h30 eu consigo chegar em casa daí para eu assistir a aula. Se um dia eu entrar um pouquinho mais tarde, é por isso daí. Não, a gente sabe, né? Porque antes eu estava só em casa, daí eu ia só alguns horários. Mas agora, à tarde, eu tenho que ir todos os dias presenciais. De manhã, eu ainda estou mais em casa, né? E à noite, eu não sei ainda, né? A gente vai, né? Nós estamos aí nos organizando, né? Então, você fica para lá e para cá, né? Para lá e para cá. Mas, né, que bom que nós estamos aqui, sobrevivemos, né? E estamos enfrentando aí, né, pessoal, de frente. E daí, Kellen, como é que você está? Oi, professora, tudo bem? Eu estou bem, e você? Tô bem também. Então tá bom, é isso aí. Nós temos que segurar a peteca aí. Tá terminando essa luta, né, pessoal? Tá terminando. Graças, graças, graças. Né? Bom, vamos lá então. Passamos momentos aí bem difíceis. Agora o povo já está mais animadinho, né? Já está conseguindo sair mais de casa, ver as famílias, então o pessoal já está mais animado. Mas eu fiquei longe da minha família totalmente, sozinha. Porque a minha família mora toda em Santa Catarina, né? Ano passado eu fui 2 vezes vê-los. Eu ia de manhã, via eles assim de longe e vinha embora. Esse ano eu fui 2 vezes também. Mas a última vez que eu fui, eu fiquei 2 dias lá, fiquei mais perto, né? Porque daí as minhas irmãs são todas grupos de risco, são mais velhas, daí, só que agora elas já estão vacinadas. Mas mesmo assim, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque, mas que bom, né? Que estamos aqui. Então, o que o Denis pediu para eu trabalhar nessa disciplina? Eu trabalhar mais a parte teórica, os conceitos. Então, eu não postei lá a BNCC, nós vamos trabalhar em cima da BNCC. Então, por exemplo, os conceitos que são trabalhados na educação infantil e no ensino fundamental 1. Então, o que é trabalhado em ciências naturais, mais os conceitos, a parte teórica, e menos a prática. A prática, o coordenador solicitou para que seja trabalhado no próximo semestre. Mas daí, o que eu vou fazer? Para nós não ficarmos muito nos conceitos e na parte teórica, porque daí também às vezes cansa um pouco, enjoa, eu sempre vou trazer uma prática para vocês.
E hoje eu coloquei lá, se alguém já adentrou lá no AVA, eu coloquei 2 vídeos. Um explicando sobre o que é ciência e o que é senso comum. Porque é isso que nós vamos trabalhar dentro das ciências naturais. Porque dentro das ciências naturais tem muito senso comum. Essa erva é bom para isso. O próprio nome das árvores, né, dos animais, das frutas. Existe o senso comum e existe o nome científico. E dentro da escola, nós precisamos fazer essa relação, tá, meninas? Essa relação. O estudante vai, daí você pergunta lá para ele, da onde é que vem a água? Da torneira, professora, da caixa. Nós sabemos que existem existem as nascentes. A água vem das nascentes. Eu fui visitar ano passado, eu faço muito trilha. Eu fui visitar várias nascentes ano passado, de vários rios aqui do Paraná. Gente, é muito interessante, porque é um buraquinho. Sabe um buraquinho jorrando água? Depois aí você olha aquela imensidão daquele rio. É uma coisa assim que você não consegue entender. É uma coisa impressionante. É impressionante. Então, nós temos que trabalhar tudo isso. Vamos lá. Daí eu coloquei lá a pergunta, eu deixei aberta, se eu não me engano, até dia 22 de agosto. O que eu sugiro? Que termina aqui nosso bate-papo, vão lá e já responde. Não deixa para amanhã. Que amanhã, daí depois aí não tem só a minha aula, tem aula dos outros professores, tá? Não vale nota. Eu errei, professora, não faz mal. É só para presença, é isso. Qualquer problema que vocês venham ter, me chamem, venham, falem no particular. Às vezes a pessoa está com algum problema, não comenta, não conta, daí nem eu e nem o professor Denis podemos adivinhar que o estudante está com alguma dificuldade. Daí a gente fica aqui e não sabe o que está rolando. Vamos lá. Então, a nossa disciplina é Então, a nossa disciplina é Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Ciências Naturais. Então, nós vamos trabalhar todos os conceitos da BNCC. Porque o que acontece muito no ensino, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental? Às vezes o professor, ele trabalha muito mais a matemática, ele trabalha muito mais a língua portuguesa, e ele não trabalha os conteúdos de ciências naturais, de ciências sociológicas, vai deixando para trás. Então, e eu, particularmente, eu gosto muito dos textos, dos conteúdos de ciências naturais, até para trabalhar a língua portuguesa. Eu trabalho muito com frutas, com alimentação saudável. Eu trabalho na PAI à tarde, só que eu trabalho com ensino fundamental com o primeiro ano. Mas é lógico, os estudantes que eu trabalho todos com flexibilização curricular e adaptação curricular, porque eles têm muita dificuldade de aprendizagem. Eu atendo
com síndrome de Down, com autismo, com outros transtornos, com deficiência intelectual, mas tudo moderado e severo. Então, é bem complexo. Então, eu trabalho muito no concreto. Se alguém quiser adentrar lá no meu canal do YouTube, que é o mesmo que eu vou salvar as aulas de vocês, porque eu salvo tudo no canal do YouTube e coloco lá no AVA. Porque se der algum problema no AVA e o estudante precisa assistir a aula novamente, tem lá no canal do YouTube. Nesse canal do YouTube, eu gravo algumas aulas para os estudantes lá da PAI. Então, tem muita coisa, né? Eu trabalho bastante no concreto com eles, então eu vou fazer um bolo, eu vou trabalhar matemática com a fruta, né? Fração, divisão. Então, eu aproveito muito os conteúdos de ciências naturais para trabalhar tanto a matemática quanto a língua portuguesa. E daí aqui nós vamos adentrar aonde? Na interdisciplinariedade. Né? Nós vamos adentrar na interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade? É o diálogo entre os componentes curriculares, as áreas do conhecimento. Tá? Bom, então, essa é a nossa disciplina. E aqui, deixa eu só ver aqui. Eu não vou passar mais o plano. Tá? Depois eu vou discutir mais o plano de aula com vocês, porque eu tenho que adaptar ele com a BNCC, que faltou eu fazer isso. Ok? Sobre os trabalhos, sobre avaliação, eu vou falar na próxima aula, que trabalhos que nós vamos fazer, tudo certinho. Daí eu vou tentar fazer alguma visita técnica, alguma aula prática. Eu vou ver com os monitores lá do Laboratório de Ciências Naturais, de repente eles poderiam entrar a fazer alguma prática online para nós mesmos. Né? Eles adentram no nosso horário de aula, ou eu vou até lá, né? Eu vou até lá, ou se, né? Daí eu vejo certinho, tá? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Não? Então, hoje eu vou discutir mais o que é ciências e o que é senso comum. Porque qual é o papel da escola? Vocês já trabalharam com Vygotsky, vocês já trabalharam com Piaget, com tantos outros teóricos, né? E Vygotsky, ele deixa bem claro isso, que o papel da escola é trabalhar o conceito científico a partir do senso comum. Então, a criança vai dizer, é uma galinha, né? Mas não, é um frango. É chá não sei do que, não, qual é o nome científico. Então, nós sempre vamos partir do senso comum, tá? Para o conceito científico. Por isso, dessa importância... Não vai dar. Não deu certo. Por isso da importância de vocês conhecerem o conceito. Às vezes o professor, ele quer a prática, mas ele precisa saber os conceitos. E nós temos que diferenciar... Opa, acho que agora vai dar.
Vocês estão vendo o slide? Sim, professora. Ah, então tá bom. Deixa eu ver, vou tentar um negócio. Eu tenho tanto medo de apertar aqui e acontecer alguma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que não vai dar. Vocês estão vendo? Sim, prof. Não, não dá. Eu queria. Ah, coloquei maior. Vocês estão vendo maior? Meninas. Para mim tá da mesma forma ainda, professora. Ah, então deixa. Então tá grande para mim, para vocês não, daí não resolve. Bom, o ser humano e o conhecimento. Então, o que que nós temos que pensar? Dentro das ciências naturais, nós temos que pensar o quê? Que eu preciso trabalhar o quê? O conhecimento, né? O que que é a informação? A informação é aquilo que não se transformou em conhecimento. O que que é o conhecimento? O conhecimento é quando eu mudo a minha prática. Então, todo mundo sabe que tem que lavar a mão, que tem que entrar em casa descalça, que não pode fumar, que não pode isso, mas continua fazendo. Então, a pessoa tem o quê? Ela tem a informação, mas ela não tem o conhecimento. Ela não transformou essa informação em ação. Então, o que que é conhecer? É incorporar um conceito novo. É eu incorporar o quê? Um conceito novo. Eu tenho que mudar. Então, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou vivenciar, tá? E daí eu vou mudando o quê? Eu vou mudando o meu comportamento. Nós temos o quê? Nós temos que entender os tipos de conhecimento. Então, um deles é o quê? É o empírico ou sensível. Então, esse você obtém no acaso, no assistemático. Então, você está lá conversando com a tua amiga, daí a tua amiga fala assim, olha, a aspirina, eu não estou bem, eu estou com dor de cabeça, eu não sei o quê. A aspirina é bom para dor de cabeça. Então, você vai ter lá um conhecimento sensível. Alguém te ligou e falou, olha, o planeta vai mudar, o tempo vai esquentar, a Terra não é mais redonda, enfim. O conhecimento filosófico. O que é esse conhecimento filosófico? Ele é o fruto do raciocínio. Ele tem o quê aqui? Uma reflexão humana, né? Ele gera conceitos subjetivos. Ele vai ultrapassar a ciência. Então, nós, professores, nós precisamos ter uma formação continuada dentro do tripé, tá? Dentro do tripé. O que é esse tripé? Eu tenho o tripé técnico, o tripé filosófico e humanista. Então, eu, professora, preciso necessariamente ter esses três. A minha formação precisa estar nesse tripé. O que é humanista? É eu ter um olhar humano.
sobre o meu estudante, sobre a escola, sobre a sociedade, sobre as pessoas, eu ser uma pessoa humana. Eu preciso ser filosófica. O que é filosofia? A filosofia é uma reflexão. Paulo Freire deixa muito claro que é o que? Ação, reflexão e ação. Nós vamos estar sempre na ação e na reflexão. Na ação e na reflexão. O que é a formação técnica? É eu dar conta dentro da escola de planejar uma aula, né, de elaborar um plano de aula, de eu verificar, preencher um livro, preencher um diário, uma avaliação, fazer um relatório, uma ata, conduzir uma reunião com os pais, planejar a aula, criar estratégias, ações. O que é o conhecimento teológico? Esse é revelado pela fé divina. O centro, o objeto de estudo é Deus. Quem criou o sol? Foi Deus, né, professora? Quem criou a água? Foi Deus, professora. Claro, aqui nós temos que entender, nós temos que ir lá na Constituição, né? Lá na Constituição, a Constituição deixa bem claro que nós somos um Estado laico. E que e daí, dentro das diretrizes da educação, o ensino religioso ele é facultativo. Mas eu posso discutir o conhecimento teológico de uma maneira reflexiva, sem fazer lavagem cerebral na cabeça das crianças. Claro, tem pais que matriculam os filhos em escola católica, em escola adventista, enfim, daí é uma questão de opção. Eu trabalho na PAI. A PAI, ela é uma instituição católica, entre aspas, mas o ensino religioso nós trabalhamos de maneira reflexiva, você trabalha mais a amizade, o cuidado com a natureza, os valores, tá? Bom, pessoal, o que nós temos que buscar dentro das ciências naturais? Buscar o conhecimento científico. O conhecimento científico. Eu posso partir do quê? Do conhecimento popular, do conhecimento do senso comum, como tem o vídeo lá que eu passei para vocês lá no AVA. O que é esse conhecimento científico? É o racional, o objetivo, o analítico, a investigação metódica, as leis. O que é a ciência? É um acúmulo de conhecimento sistemático. Então, ela vai estudar o quê? Problemas solúveis mediante método científico. Vocês podem partir da aula de vocês a partir do quê? De uma problematização. Nós podemos discutir a seca, o calor, o frio que está sendo feito agora, a questão do lixo, do meio ambiente. E daí eu vou sistematizar essa pesquisa com os estudantes. Paulo Freire trouxe tão bem a educação a partir de problematização, a partir de um tema gerador. E aqui nós temos os níveis de desenvolvimento da inteligência.
Na pré-história, o homem ele aprendia através do medo dos fenômenos naturais. Então, ele tinha medo da tempestade, do desconhecido. Tem muita gente ainda que tem, né, medo de tempestade e tudo mais. Nós tivemos o conhecimento místico, misticismo, através do pensamento mágico, as crenças, as superstições. Tem gente que tem várias superstições. E temos o quê? Da ciência, que nasceu o quê? Da metódica, da procura, do desenvolvimento, da característica de viver em grupo e de realmente sistematizar e comprovar isso. E aqui os métodos científicos. Nós temos aqui o dedutivo, Descartes, Spinoza, Leibniz, né? Nós não vamos estudar isso, eu trouxe só para vocês saberem quem fundamentou aí o método científico, capaz de levar o quê? O conhecimento verdadeiro. O indutivo, Hobbes, Locke, Hume. O conhecimento é fundamentado na experiência. Aqui é mais o indutivo, é a experiência, a vivência. E aqui é mais a razão. O hipotético dedutivo, paper, né? Aqui é sobre o assunto, explicação do fenômeno, surge o problema, as formulações, as hipóteses. Então, você vai fazer uma pesquisa lá com os teus estudantes. Você vai usar o método dedutivo, indutivo, hipotético, dialético. As contradições, né? Dando a origem, o método, a interpretação, totalizando aqui a realidade. O que é o dialético? O dialético ele está sempre em mudança, em transformação. O fenomenológico, Russell, né? Ele não é nem dedutivo, nem indutivo. Ele vai trabalhar a realidade, aquilo que está acontecendo no dia a dia. O que está acontecendo naquela comunidade? O que está acontecendo com as questões climáticas? Com as questões do meio ambiente? Com as questões da alimentação, do corpo? E aqui, então, é o eixo que vocês deverão de trabalhar dentro da disciplina de ciências biológicas. Pesquisa, problemas, busca de solução através de processos científicos. Então, colegas, nesta disciplina, neste componente curricular que vocês irão trabalhar com as crianças, o que é sugerido aqui? A pesquisa. Então, vocês e eles pesquisarem juntos. Os astros, os outros planetas. Também você pode trabalhar, claro, você vai ter que seguir o currículo, mas você pode trabalhar temas contemporâneos, que hoje nós não chamamos mais de temas transversais. Nós vamos chamar, dentro da BNCC, são temas contemporâneos. Eu nunca esqueço, eu trabalhava com segundo aninho, ia ter uma feira na escola, e cada sala ia escolher um animal. E a minha sala quis, porque quis trabalhar o pinguim.
Só que o pinguim, né, nós não temos pinguim aqui, e não teve jeito. Mas eles pesquisaram tanta coisa sobre pinguim, tanta coisa, que eu nem fazia ideia de tanta coisa que tinha sobre o pinguim. Então, nós temos aqui os problemas, a busca, a solução, os processos científicos, a classificação da pesquisa. Então, do ponto de vista da natureza, eu vou ter o quê? A pesquisa básica. Ela é objetiva, tá? Ela é direta, ela é prática, ela é interesses universais. Então, essa é a básica. Aplicada. Ela vai gerar aqui conhecimento, soluções, verdades, interesses locais. Pessoal, alguma dúvida? Podem ir perguntando, podem me interromper. Fiquem à vontade, porque eu não vejo vocês e também eu não consigo ver o chat. Aqui, do ponto de vista, né, da abordagem do problema, eu vou ter a pesquisa quantitativa e qualitativa. O que é essa pesquisa quantitativa? Tudo pode ser quantificável, traduzir em números, informações, classificações, uso de estatísticas, né? Então, quantos cachorros nós temos em Curitiba? Quantos cachorros abandonados? Quantos gatos? Quantas espécies disso? Quantas espécies daquilo? Enfim. Qualitativa. A qualitativa, ela vai ter aqui uma relação entre o mundo real e o sujeito. Um vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Tá? É descritiva. Então, aqui eu vou descrever. Tá? Então, aqui é o texto. Então, na quantitativa, eu vou trabalhar com dados estatísticos, números. E a qualitativa descritiva. Quantas crianças nasceram esse mês? Enfim, né? Do ponto de vista aqui dos objetivos, eu vou ter a exploratória e a descritiva. Então, que tipo de pesquisa eu vou trabalhar com os meus estudantes? Exploratória, com problema, torná-los pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Eu vou fazer pesquisa em fonte, eu vou trazer um estudo de caso, eu vou trazer uma situação, problema para trabalhar na sala. Descritiva. Visa o quê? Aqui, descrever o quê? As características, a população. Eu vou trabalhar através de questionário, de observação sistemática. As estudantes de psicologia fizeram uma pesquisa muito 10. Quando elas vieram com essa ideia, eu pensei, isso aí não vai dar certo. Elas fizeram uma pesquisa sobre depressão, não, sobre os adolescentes e a pandemia. Então, os adolescentes que teriam que responder. E elas lançaram no Instagram. Pessoal, 500 adolescentes responderam a pesquisa. Eu não fiz ideia, né? Eu não fazia ideia, tá? De como tantas crianças, tantos adolescentes iriam participar da pesquisa no Instagram. Foi muito
muito bom, né, o resultado. Inclusive, os adolescentes participaram, deram sugestões, porque elas fizeram uma pesquisa sobre as escolas, e eles apresentaram, né, sobre a educação, sobre a depressão, sobre a pandemia, e eles apresentaram sugestões. Foi muito bacana a pesquisa, excelente. Tá? Descritiva, então, o questionário, observação. Bom, eu posso ter aqui uma pesquisa explicativa. Então, eu vou trabalhar aqui os porquês, os fenômenos, né? Então, porquê da seca, porquê da poluição, porquê das mortes, porquê das doenças, porquê disso, porquê daquilo. E as ciências sociais também, nós temos o quê? A pesquisa após o fato. É igual o coronavírus, foram pesquisar depois dos fatos. Né? Cai uma ponte, dá uma tempestade. Existe um índice muito grande de mortes, de crianças desnutridas, enfim. E a bibliográfica, que você vai trabalhar com materiais, com periódicos, com materiais, com livros, com sites, enfim. E a documental, que são documentos referentes. Então, existem muitos hoje documentos catalogados sobre animais, sobre plantas, nós temos muitas reservas, enfim. Experimental. Então, eu vou fazer experimentos, e isso você pode trabalhar muito. Não sei se alguém assistiu o vídeo que eu coloquei lá no AVA, a professora lá, ela apresenta várias experiências simples que você pode fazer com os estudantes. Ok? Aqui, levantamento, então, interrogação, você pode fazer entrevista, ou fazer observação, estudo de caso, então, detalhado, né, sobre o conhecimento, o pós-fato, né, pós-facto, se realiza depois dos fatos, como eu já expliquei. Pesquisação. Ao mesmo tempo que você vai pesquisando, você já vai apresentando ações, você já vai apresentando mudanças para aquela realidade. A pesquisa participativa. A pesquisa participativa, que ela, né, entra aqui através de investigações, as classificações, enquadrá-las, aqui a questão de classificações. Então, aqui você cria grupos participativos. Então, você faz a pesquisa, né? Ao invés de você só entrevistar aqueles grupos, eles também participam da pesquisa. Bom, o que é a pesquisa? É uma construção, e ela tem o quê? Um rigor científico. Ela deve obedecer o quê? Critérios, coerência, consistência, originalidade, objetividade. Então, você vai ter o quê? Um planejamento. Então, ok, criançada, nós vamos pesquisar sobre os planetas. Aonde que nós vamos encontrar sobre os planetas? Em vídeos, em livros, em revistas. Professor, eu tenho um livro lá em casa. O que nós vamos pesquisar sobre os planetas? Então, você vai construindo
essa pesquisa com os seus estudantes. Você vai planejando, ok? Então, toda pesquisa tem o quê? Uma fase inicial. O que pesquisar? Qual é o tema? Levantamento bibliográfico dos livros. Ah, tem no livro didático, tem em revistas, tem em sites, enfim. Você e os teus estudantes irão selecionar onde vocês irão realizar a pesquisa. Pré-leitura do material, delimitação do tema, o título, a justificativa, a formulação do problema, de hipótese, de pesquisa. Professora, mas eu vou trabalhar tudo isso com as crianças? Vou, da maneira deles. Né? Determinar os objetivos, a metodologia, o plano, a estrutura, o passo a passo. Lógico que você vai trabalhar dentro do nível que você tem de alunos, se são menores, se são maiores, se já estão no 5º ano, no 6º ano. Fase média, então é a leitura, a organização dos textos. Se são menores, você vai trabalhar com textos mais simples, menos complexos. Aqui a construção, a coleta de dados, a tabulação, a análise, a discussão, a redação, os resultados, a discussão. Todos esses dados aí. A fase final, você vai trabalhar o quê? A correção, os textos, a conclusão. O que vocês vão fazer com aquele material que vocês pesquisaram, se vocês pesquisaram figuras, se vocês construíram alguma maquete, enfim, que recursos que vocês utilizaram. A apresentação, se vocês vão apresentar numa feira, apresentar para as famílias, fazer um vídeo, enfim. E aqui nós temos o pensamento, né? Saiba que ao teu redor encontra-se sempre a realidade do amor e que a cada momento tens o poder de transformar o mundo por conta do que aprendeste. Eschenbach. Tá? E aqui eu deixei aqui 2 livros, um de Fundamentos da Metodologia Científica e outro a Didática das Ciências Naturais. Então, só para revisar aqui. Tá? Então, essa parte é mais para vocês terem, se vocês já viram, já com outros professores, mas para que nós possamos relembrar que dentro das ciências naturais, nós precisamos trabalhar o conceito científico, partindo do conceito do senso comum, o conceito popular. Então, o ser humano, conhecer, incorporar as leituras, os livros, as experiências acumuladas, o conhecimento empírico, sensível, obtido ao acaso, superficial, subjetivo, sistemático, aqui o conhecimento filosófico, a reflexão humana, o porquê. A filosofia, ela é universal. Aqui o conhecimento teológico, a questão de Deus, dos estudos, o conhecimento científico, racional, objetivo, analítico, a ciência, o que é a ciência? Ela vai fazer o quê com o conhecimento do senso comum? Ela vai sistematizar, ela vai tentar o quê? Comprovar, mediante método científico. Níveis de desenvolvimento,
O medo pré-histórico, misticismo, as crenças, as superstições. Isso não quer dizer que hoje ainda não tenha pessoas que tenham medo de tempestades, que não tenham superstições. Aí nós vamos a inteligência, qual a inteligência da ciência, metódica, através de métodos de lógica, os métodos científicos, dedutivo, racionalistas, indutivo, conhecimento, a experiência, hipotético, dedutivo, quando os conhecimentos são disponíveis, a explicação do fenômeno, formulados as hipóteses, as contradições, aqui dando origem ao que é novas contradições, o método de interpretação, totalizando aqui da realidade, tá? O indutivo, direta, a realidade. E aqui, né, isso aqui é a nossa base no nosso trabalho pessoal. A pesquisa, a busca de soluções através de problemas e através de processos científicos. Aqui a classificação da pesquisa do ponto de vista da natureza. A básica, objetiva, aplicativa aqui, vai aplicar a questão que envolve os interesses locais. A quantitativa, o uso de estatística, qualitativa, descritiva, exploratória, pesquisa bibliográfica, estudo de caso, descritiva, observação sistemática, questionário, explicativa, os porquês, as ciências sociais, aqui observáveis, bibliográfica, material publicado, documental, né, tem catálogos, tem tantas questões aí, experimental, eu vou fazer um experimento, levantamento, através de comportamento, de interrogação, de observação, estudo, aqui eu posso pegar dados do IBGE, enfim, estudo de caso aqui que envolve aqui a realidade, né? Pós-fato, aconteceu a tragédia, e agora? Pesquisação, eu pesquiso e já apresento uma proposta aqui de mudança. Participativa, a partir da interação do pesquisador com os membros, né, participando aqui. Aqui a pesquisa é o quê? É a construção do conhecimento. Eu tenho que obedecer aqui coerência, consistência, originalidade, objetividade aqui. O planejamento, a fase decisória, construtiva, redacional aqui. A fase inicial, então eu vou discutir o tema, o levantamento, que materiais que nós vamos usar, como que vamos trabalhar, quais são as estratégias. O desenvolvimento, já a execução aqui das estratégias, as considerações finais, a finalização da pesquisa. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre o conteúdo trabalhado de hoje? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma contribuição? Não? Pessoal, na próxima aula eu vou apresentar o plano de ensino e eu vou falar sobre avaliação, tá? Daí eu vou passar os trabalhos, as pesquisas que vocês irão fazer, que vai ter peso na nota. Tá ok? E daí eu já vou entrar nos conteúdos da BNCC. Hoje eu quis trazer mais essa discussão, que nós não podemos ficar dentro do senso comum.
O estudante vai trazer o senso comum e nós vamos apresentar para eles os conceitos científicos. Ok? Alguma dúvida, meninas? Está tudo certo? Então, eu vou interromper aqui a gravação, ok?